que querem entrar. Segunda coisa, a razão pela qual Jesus condenou a religiosidade dos fariseus é que por vezes a religiosidade é somente uma capa para esconder pecados. Verso 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. O fariseu chegava na casa da pobre, da viúva, que estava sofrendo, dizia: minha irmã, eu vou orar pela senhora, mas o senhor sabe, eu oro, minha oração é paga por tempo. Se eu orar 1 minuto é 1 dracma, se eu orar 2 minutos é 2 dracmas. A senhora sabe como é, né? Eu tenho que ganhar a vida. Então, liga aí não o parquímetro, o oraçãozímetro, né? Liga aí, o taxímetro. E começava a orar e fazia longas orações, porque na verdade ele queria se valer da inocência ou da ingenuidade da coitada da viúva, usando a religião como meio de esconder e camuflar a sua ganância, o amor ao dinheiro. Gente, da mesma forma, a religiosidade às vezes é uma capa para pecados mais sérios. Eu já acompanhei casos e conheço casos de gente que estava na igreja, super zeloso, frequentava todas as reuniões de oração, não perdia um culto, ela tinha várias atividades, exercia ministérios, era oficial da igreja, e de repente se descobre que tudo aquilo era uma capa, que na verdade aquele homem era desonesto, aquele homem era ladrão, casos de imoralidade, de bater na mulher. Mas na igreja ninguém suspeitava. Às vezes a religiosidade é uma capa apenas para esconder pecados graves e terríveis. Por isso Jesus condena a religiosidade, porque o religioso ele fica se justificando, ele se justifica através dessas práticas. Terceiro ai, verso 15. Jesus condena essa religiosidade porque ela leva as pessoas ao inferno. Veja o verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Os fariseus eram extremamente ativistas, eles eram evangelistas, eles saíam de porta em porta, eles saíam evangelizando, e eles queriam que quem não era judeu se tornasse judeu. Especialmente é isso que chamava de prosélito. O prosélito era um gentil, um não judeu, que tinha sido convertido ao judaísmo e tinha se circuncidado e passava agora a ser considerado como judeu. Os fariseus faziam qualquer esforço. Jesus diz aqui que eles rodeiam o mar e a terra, iam para qualquer lugar para conseguir adeptos, mas no final esses coitados eram 2 vezes filhos do inferno. Por isso que Jesus condenou os fariseus, porque a religiosidade leva as pessoas ao inferno. As pessoas que praticam aquilo que Deus não mandou, ou praticam aquilo que Deus mandou pelos motivos errados, elas podem parecer religiosas, elas podem enganar o seu coração com atos religiosos, e na verdade nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas, não conhecem a graça de Deus, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Por isso que a religiosidade é tão perigosa e perniciosa e conduz para o inferno, porque a pessoa pensa que porque ela é religiosa, porque ela vai à igreja, porque ela dá dízimo, porque ela está no ministério, porque ela é pastor, porque é pregador, ela pensa que aquilo é uma evidência de que ela está salva. Pode não ser. Por isso Jesus adverte: ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês conduzem outras pessoas à condenação. A quarta razão pela qual Jesus condenou a religiosidade dos fariseus é porque a religiosidade, e preste atenção nisso aqui, gente, foca no que é secundário e acaba esquecendo o que é mais importante na vida cristã. Tem 2 ais aqui que tratam disso, eu vou ler os 2 em sequência. É do verso 16 ao 23. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos,
Pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. O que é que esses dois ais têm em comum? É que em ambos os casos, o que Jesus está condenando aqui é que os fariseus, eles focavam nas coisas secundárias e miúdas e esqueciam o quadro maior, o que era mais importante. E é isso que o religioso faz. Ele está preocupado com as coisinhas pequenas, está preocupado com os detalhes, com arranjos aqui e acolá, e ele se esquece das grandes coisas, das grandes virtudes, dos pontos centrais do cristianismo. No caso dos fariseus, primeiro, a questão do juramento. Era comum jurar entre os judeus. Na verdade, a Bíblia não proíbe o juramento, ela proíbe o juramento falso. Em algumas ocasiões, como diz a nossa confissão de fé, o juramento é lícito. Mas os fariseus faziam disso uma coisa banal. Veja como é que se manifesta a religiosidade. Eles diziam assim: quem jurar pelo templo de Jerusalém, pelo santuário, isso não é nada. Mas se você fizer um juramento pelo ouro que você traz, você fica devendo. Por que o judeu queria pegar a consciência de quem jurava pelo ouro? Porque eles ficavam com o ouro. Aí dizia: se você jura pelo altar não é nada, mas se você jurar pela oferta que você traz sobre o altar, você fica devedor. Por que eles faziam isso? Eles não estavam preocupados com a oferta da pessoa, no sentido de que a pessoa fosse aceita por Deus e perdoada por Deus. Ele estava de olho na oferta. E aí eles inventaram isso aí. E Jesus os repreende dizendo: cegos, quem é maior? O que é que santifica o ouro? É o templo. O que é que santifica a oferta? É o altar. Você jura pelo céu, você está jurando por Deus. Tudo leva a Deus. Será que vocês não percebem? Jesus diz para ele: vocês estão cegos, vocês estão torcendo a palavra de Deus e focando nas coisas secundárias por causa do interesse mesquinho de vocês. Mesma coisa no verso 23: vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Os fariseus tinham roça no quintal de casa, né? E eles davam 10% da alface, da tomate, do legume, do endro, do cominho. Era meticuloso, ele media direitinho, 10%, tinha que trazer para a igreja, 10%. Essa questão do líquido, do bruto, não interessa, era sempre pelo bruto, né? Vou dar tudo. Era meticuloso para dar aquilo. Mas ele, na hora, ele esquecia as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Alguém pode estar tão preocupado com as coisas da igreja, da organização, do templo, do andamento dos serviços e aquela atividade toda, fazendo detalhezinho aqui, que a pessoa acaba se esquecendo que cristianismo não é isso. É muito mais do que isso. Religião é quando você torna estes equipamentos, estes recursos, este lugar e as atividades em um fim em si mesmo. Mas estas coisas existem para nos levar a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas existem para nos levar a viver vidas santas, retas e justas, ou como disse Jesus, na busca da justiça, da misericórdia e da fé. Às vezes as pessoas se dedicam a acessórios da igreja, como se fosse a própria religião em si verdadeira, e perdem de vista a coisa mais importante, como Jesus diz: coa o mosquito e engole o camelo. O mosquito era um inseto considerado impuro. Aí o judeu, para não correr o risco de engolir um mosquito, tudo que ele ia beber, ele botava um coador por cima. Então ele bebia com um coador para não correr o risco de um mosquitinho entrar ali. Ele era muito cuidadoso nisso. Mas ao mesmo tempo ele engolia um camelo, que era também um animal imundo, era o maior animal que o judeu conhecia. Então é óbvio que Jesus está dizendo aqui. Ele está condenando aquela atitude do religioso, que ele é meticuloso com coisas secundárias, e ele esquece de ser santo, ele esquece de orar, ele esquece de amar, ele esquece de exercer misericórdia, ele esquece de exercer e praticar a justiça.
Quinta razão pela qual Jesus condena aquela religiosidade é porque ela leva as pessoas a se preocupar com o que é externo e esquecer o que é interno. Mais uma vez, 2 ais sobre isso, do verso 25 a 28. O que é que nós lemos? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus usa 2 figuras para ilustrar esse ponto aqui, da religiosidade. Primeiro, a lei cerimonial que mandava que o judeu fizesse determinadas lavagens. O que acontecia era o seguinte: o judeu, quando ia ao mercado comprar alimentos, poderia ser que lá houvesse gentios, não judeus, que estivessem manipulando aqueles alimentos, ou que os alimentos tivessem sido manipulados por alguém que não era de fato um judeu conservador. Para evitar se contaminar, ele levava tudo aquilo para casa e lavava copo, pratos, alimentos, tudo era lavado, mas não era por uma questão de higiene, era por uma questão de religião. Uma questão de religião. Jesus condena o fato de que eles se preocupavam com o exterior e por dentro eles estavam cheios de rapina e de iniquidade e de pecado e de corrupção. A religião se preocupa com o exterior da pessoa, com normas, com regras, e esquece a necessidade de intimamente você ser uma pessoa convertida, de quebrantamento do coração, de fé verdadeira, de um amor que parte do coração. Não é só não adulterar, mas também não pensar em adultério. Não é só matar, mas também não querer que o seu irmão morra. Jesus explicou isso lá no Sermão do Monte. Vocês ouviram que foi dito: não adultere, mas eu digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A religião se preocupa com o aspecto interno, mas o cristianismo diz: o Deus que fez o exterior é o Deus que vê o interior também. Então tem que ter essa preocupação com a vida interior. A segunda ilustração que Jesus diz é das sepulturas. Verso 27, ele chama os escribas e fariseus a sepulcros caiados. As sepulturas que eram caiadas, embelezadas. O fariseu gostava de fazer isso, embelezar as sepulturas dos antigos. Só que a sepultura, ela é bonita por fora, mas por dentro você está cheio de podridão, de ossos decompostos, de carne pútrida. E assim Jesus diz: vocês são sepulcros caiados, vocês estão preocupados em adornar o exterior para parecer justo aos homens, mas por dentro vocês estão completamente corrompidos. A última razão pela qual Jesus aqui condena a religiosidade dos fariseus é porque ela impede que os religiosos ouçam a palavra de Deus. Do verso 29 a 32, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. O que Jesus está dizendo aqui? No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, Deus mandou profetas para falar aquele povo religioso. Deus mandou Isaías, Jeremias, mandou Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, homens a quem Deus revelou a sua palavra e que Deus levantou para dizer ao povo: quem é que mandou vocês virem aqui me adorar? Pense no começo de Isaías: quem é que mandou vocês virem me adorar? Vocês estão com as mãos sujas, vão primeiro praticar a justiça e depois venham me adorar. Eu não quero nem ouvir os cânticos de vocês. É o início de Isaías. Eu quero que vocês pratiquem a justiça, que vocês façam o que é correto. Depois venham e vamos arrazoar. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Todo mundo conhece essa passagem. Era isso que o profeta fazia no Antigo Testamento. Deus levantava o profeta para trazer o povo religioso de volta à verdade. O que o povo de Israel fazia com os profetas? Rejeitava, apedrejava, matava. Não queria ouvir. A história da Bíblia
do Antigo Testamento é a história de Deus tentando convencer aquele povo a voltar à verdade, e o povo rejeitando, matando, prendendo, apedrejando os enviados de Deus. E agora, na época de Jesus, os escribas e fariseus disseram: se a gente vivesse naquela época, a gente não tinha feito isso. Nós somos melhores do que os nossos pais, porque se a gente tivesse vivido na época de Isaías, nós teríamos aceitado a palavra de Deus. Jesus disse: seus hipócritas, vocês estão prestes a me matar, vocês estão tramando planos para me matar, vocês estão urdindo aí a maneira como é que vocês vão me pegar e me matar, vocês estão enchendo, ele diz aqui, verso 32, vocês estão enchendo a medida dos vossos pais, vocês são iguais aos pais de vocês, zelosos pela tradição, mas não querem ouvir a palavra de Deus, zelosos pela antiguidade, o que os nossos pais fizeram, sempre fizeram, mas não querem ouvir a palavra de Deus. A religião é assim, ela é muito tradicionalista, ela apela sempre para o passado, mas não quer ouvir a palavra de Deus. E Jesus então termina condenando, do verso 33 ao verso 36, ele diz: vocês não vão escapar do inferno. 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Verso 34 a 35, Jesus diz que eles vão continuar fazendo o que sempre fizeram. Eu vou enviar a vocês profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, como os pais fizeram no passado, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Foi isso exatamente o que fizeram com Jesus e com seus discípulos. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Jesus está dizendo: isso vai acontecer para que a medida do pecado de vocês se encha e Deus derrame o juízo dele contra vocês. Verso 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E não deu outra coisa. 30 anos depois que Jesus disse estas palavras, 35 anos, os romanos cercaram Jerusalém. E depois de um cerco de 3 anos, entraram na cidade, mataram mais de 500 mil judeus, espalharam os judeus por toda parte, destruíram o templo e a cidade, arrasaram o templo no seu fundamento, cumprindo a palavra de Jesus do juízo de Deus contra aquela geração. Queridos, como eu disse, eu seria desonesto nos comparar com os escribas e fariseus, mas presta atenção no que eu vou dizer. Você sabe que você está virando religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você sabe que você está virando religioso quando você leva mais tempo se preparando diante do espelho antes do culto do que se preparando espiritualmente para participar do culto. Você sabe que está virando religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros, contudo é muito tolerante com os seus e dos seus familiares. Você sabe que está virando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para a sua família e para estar sós com Deus. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso para dar o dízimo e ofertas, mas trata mal seus empregados, não perdoa quem lhe ofende e não pratica misericórdia para com os pobres. Você sabe que você está virando religioso quando sua vida cristã gira em torno de elementos da igreja que, embora legítimos, eles não são essenciais. Eu corro esse risco, por exemplo, quando eu penso nesse púlpito, quando eu penso na pregação, quando eu penso no ministério pastoral, no título de reverendo, doutor. Eu peço a Deus que me livre destas coisas, porque eu não posso girar a minha vida cristã, o meu ministério em torno disso. Tem pessoas que fazem a vida girar em torno do coral. Coral é uma coisa importante? É. Mas faz parte da essência do cristianismo? Não, os primeiros cristãos não tinham coral. Coral surge depois, quando o cristianismo se torna uma religião reconhecida. Graças a Deus que hoje nós podemos ter coral. Que bênção é. Muitas pessoas fazem da escola dominical o tudo na vida. Escola dominical é importante? É. Mas é a essência do cristianismo? Não. Os primeiros cristãos não tinham escola dominical, eles se reuniam em casas. Escola dominical é uma invenção de 200 anos atrás nos Estados Unidos. Tem pessoas que fazem sua vida girar em torno das sociedades internas.
Sociedades internas são importantes? São, mas fazem parte da essência do cristianismo? Não. Sociedades internas existem na Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos não tem. Outras igrejas atendem os velhos, as senhoras e os moços de outra maneira. Vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes nós focamos nestas coisas que são acessórias, que são boas, que Deus nos deu para que nós edificássemos a igreja, mas a gente acaba focando nelas como se elas fossem o próprio cristianismo. E aí nós viramos religiosos. Eu quero terminar com o final do capítulo. Olha como termina o capítulo. Jesus lamentando, verso 37. O lamento de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Eu declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Veja o que Jesus diz no verso 37. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus está se referindo a todas as tentativas de Deus através da história de reunir o povo dele, o povo da antiga aliança, debaixo de si, para ter um relacionamento verdadeiro, pessoal, íntimo. Mas ele diz aqui que o povo não queria. A grande pergunta que nós queremos fazer nessa noite é essa. Nós somos o povo de Deus hoje. Ele continua nos chamando para debaixo das suas asas. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro, íntimo conosco. É isso que é o verdadeiro cristianismo. Mas a pergunta é: nós queremos isso? Porque Israel não queria. Israel não queria. Queremos viver para Deus. Queremos deixar a religiosidade. Queremos buscar a verdade. Queremos ser mudados. Queremos ser usados. Essa é a pergunta que Deus nos faz nessa noite. Queremos, desejamos, ansiamos por isso. Se nós não estivermos dispostos, se nós não quisermos, e se nós não nos prontificarmos, as coisas continuarão como sempre foram. E se nós queremos crescer, se nós queremos progredir, se nós queremos servir a Deus mais e melhor, é preciso que nós queiramos nos deixar reunir debaixo dele, das suas asas, numa relação verdadeira, deixando de lado tudo aquilo que ele nunca ordenou, para que nós vivamos sempre para a sua glória. Amém. Ó Deus, nos livra da justiça própria, nos livra da religião carnal, nos livra, Senhor, dessa religiosidade que nos atrapalha de ver o que é essencial. Nos ajuda a viver um cristianismo puro e simples, focado naquilo que Tua palavra nos diz. Nos ajuda em todas as coisas, pois Tu és o nosso Deus. Queremos viver para a Tua glória, em nome de Jesus.